Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do jornal Eventos com Propósito. Eu sou Darlene Medeiros, eu sou organizadora de eventos há mais de 10 anos e há muito tempo eu empreendo dentro do mercado de eventos e o vídeo de hoje, ele contém aqui conselhos e um react super interessante com o Jaeder Barreto, que é uma grande referência hoje dentro do mercado de eventos, mercado de luxo, né? E nós vamos falar aqui, entre outras coisas, no vídeo de hoje, sobre trabalhar dentro do mercado de eventos. Eu sei que você chegou aqui por causa desse título, né? Você está interessado em trabalhar dentro do mercado de eventos, fazer uma renda extra. Na maioria das vezes é assim que se começa, né? Dentro do mercado, fazendo uma renda extra. Ou você, de repente, está pensando em abrir um negócio, criar um produto ou um serviço para fornecer para o mercado de eventos. Então, esse vídeo de hoje é super importante para a gente conversar sobre o que acontece, né, dentro do mercado de eventos, erros, também eu vou comentar aqui alguns erros e alguns conselhos, né, que eu considero importante e que lá atrás, se alguém tivesse me falado disso, eu teria me preparado muito melhor e minha jornada teria sido um pouco mais fácil do que ela foi. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, é importante você saber que trabalhar com eventos não é trabalhar apenas no final de semana, tá bem? Você não vai trabalhar só no final de semana. Se te venderam isso, isso é uma grande ilusão, tá? É um trabalho como outro qualquer que vai exigir de você tempo, planejamento, equipe, conhecimento. E nesse aspecto, em especial, né, a questão do conhecimento, não ignore a necessidade de você entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre o mercado que você quer atuar. Nisso, em especial, eu vou trazer aqui para você um corte, né, da participação do Jaeder Barreto em um podcast falando sobre essa questão. Vamos lá. Então, peraí, porque dentro da normalidade, a minha competência ela é ok. Agora, o problema é como é que eu lidava com o caos e com a competência aplicada. E aí eu começo a entender que eu falava, caramba, eu preciso entender de outras áreas que envolvem uma festa. Então eu preciso entender pelo menos de luz, de direção de uma câmera, de um vídeo, eu preciso entender como é que, pelo menos basicamente, funciona e opera uma mesa de som, o que é moving, o que é grave, retorno, cubo, head, o que é pedestal, o que é partitura, o que é dó, ré, mi, fá. E eu fui estudar música, pelo menos aleatoriamente, para entender, e a igreja me dá essa base. Eu participei de muitos corais, então por isso que eu falo que foi a maior escola. Então eu tive contato com câmera, com microfone, com várias coisas que no futuro, isso me dava aporte. E aí... Então é o seguinte, reforçando aqui o que o Jaeder está comentando, né? Se você quer trabalhar no mercado de eventos, estude, não ignore esse aspecto dentro do seu planejamento, tá? E esse, para mim, esse aspecto foi o primeiro grande erro que eu cometi. Apesar de eu já ter, né, eu me preparei, né, um pouco, eu fiz um curso na época, mas eu não tinha conhecimento holístico, que ele fala, né, essa visão geral pro evento, eu não tinha entendimento nem conhecimento, e isso fez muita falta para mim no primeiro projeto que eu encabecei, né, no primeiro evento que eu fui contratada para fazer. Eu tive muitos problemas, né, na execução e muito por falta desse entendimento e do conhecimento das áreas que fazem parte do evento. Então, não ignore isso, né? Realmente vá atrás para entender, pesquise, estude, porque isso faz muita diferença no profissional e na reputação da empresa que você conquista ao longo do tempo, sim. Mas quanto mais você se preparar, melhor vai ser para você. Tem um outro aspecto que é muito importante também para quem quer trabalhar com eventos, que eu já tô rindo até de nervoso, mas é o seguinte: não adianta você amar festa e evento e achar que o seu amor por isso é suficiente para sustentar você dentro desse mercado. Não é. E aí eu vou trazer mais um trechinho aqui do Jaeder falando sobre esse aspecto para te convencer realmente que você, como empresa, você como um fornecedor de eventos, você precisa, né, se preparar e fazer bem feito o básico.
O bem feito básico é sua obrigação, é o mínimo. Mas se você quer realmente se organizar para ser um negócio, uma empresa de sucesso dentro do mercado de eventos, você tem que buscar o detalhe, você tem que se aprimorar. E olha só o que o Jaeder fala sobre isso, vamos lá. Mas era o inconformismo que me fez chegar aonde a gente chegou, a ponto de falar, olha, nunca parar, aguçar isso no meu time. E o grande trunfo na execução era a mesma importância de função de quem limpa o banheiro até o alto cargo da direção, da produção, porque não era sobre limpar o banheiro. É muito além disso. E aí eu tinha que preparar essa copeira minha, essa auxiliar de limpeza, para ela entender que o banheiro precisa estar impecável, porque alguém vai viver aquilo pela primeira vez na vida dela naquela noite, que foi pensada, sonhada, desejada, e não porque você tem que pegar um rodo e passar um pano no chão. Sim. E é muito nessa linha sobre estudar todos os contextos que permeiam o universo do nosso mercado, que eu acho que é uma grande dor de assessor que às vezes vai produzir uma assessoria e ele não entende de espécie de flor, ele não sabe o que é uma espuma floral, ele não sabe o que é um maison place, como é uma mesa de 6 talheres, ou como é que compõe os tipos de serviço americano, francês, franco-americano. E esse olhar multidisciplinar que me fez entender, né, o que é o preto e branco, o que é a foto, o que é a favor da luz, é contra a luz, por que o cara tá com o celular no bolso, o fotógrafo às vezes esquece de pedir para tirar e vai ficar aquele volumão no bolso. Então tudo isso me traz um olhar de que não tá legal e a gente entra em todas as nuances. Então você tem repertório para tratar com todos, né? Na música, a nota. Então, como às vezes eu falo, não tá legal, tá contra. Como que você sabe que tá mais lerdo, né? Como é que você sabe que tá fora do tempo? Então, eu tive que buscar isso de uma forma multidisciplinar e aí é uma entrega muito precisa. Então, quem já viveu o bastidor do estágio, fala, né? Meu Deus, no caos de 500 trabalhando, como é que é isso? E eu gosto quando ele fala, né? O olhar. Como é que você constrói olhar? Você só constrói olhar se você tiver repertório, se você se colocar em situações em que você vai aprender. E isso inclui, então, você estudar, você participar de cursos, você participar de encontros que podem ser dentro, né, promovidos por entidades, enfim, por empresas dentro do mercado de eventos mesmo, mas você buscar coisas fora, né, desse universo também amplia o seu olhar de uma maneira que você aprende, né, que você retém o conteúdo, retém o conhecimento, pensa, reflete, e aí você vê como que você aplica isso, né, para melhorar a entrega do seu produto ou serviço. E isso, gente, parece uma bobagem, mas não é. Isso falta muito dentro do mercado de eventos, de uma maneira geral. Eu atuo mais dentro do mercado de eventos sociais e é incrível a falta, né, de conhecimento, de repertório, de entendimento dos profissionais que muitas vezes se colocam no lugar, né, de que ele tá ali só para fazer o dele, que se lasque o resto. É importante vocês saberem que isso acontece com bastante frequência. Não é raro, é com bastante frequência. Os profissionais, de uma maneira, eles se comportam dessa maneira. Eu vou fazer o meu e os outros que se lasquem. E o resultado do evento, o feedback do evento, é resultado do trabalho de todos, especialmente quando a gente fala de feedback positivo, de construção de reputação positiva, de marca dentro do mercado. É o todo que traz um bom resultado. E o todo, né, essa busca por excelência, ela precisa acontecer e você que quer trabalhar com o mercado de eventos precisa saber disso. Tem um outro aspecto, né, que vamos aqui para o terceiro conselho que eu considero importante. Trabalhar com eventos, independente do que você vende dentro desse mercado, é sempre sobre servir. É sempre sobre servir. Tá? Então, você tem que estar disposto realmente a entregar, né, com excelência, com qualidade, cumprindo os combinados, tá bem? E como eu falei um pouquinho antes, né, essa questão de você entender como você
é a parte de algo que é muito maior, que é a entrega do evento, você tem que entender como você se coloca nesse lugar e como você apoia o evento como um todo. Porque especialmente quando a gente fala de eventos sociais, né, os casamentos, festas de 15 anos, aniversários, enfim, renovações, os eventos de lançamento que acontecem, né, nas empresas, comemorações, são coisas que emocionalmente representam muito para o cliente que contrata. Então, você, como fornecedor, você precisa entender que aquilo que você se comprometeu a entregar como produto ou serviço, ele é uma parte importante desse todo que gera um resultado emocional muito grande no seu cliente, no cliente que contratou. E você está disposto a ir além, é algo que é importante. Não digo que é trabalhar de graça, eu sempre falo isso nos cursos que a gente ministra, não é? Mas você tem que entender que se você não cumprir aquilo que você combinou, que se você não entrega de acordo com o combinado, você muitas vezes gera um desapontamento que você não consegue consertar, porque aquele dia é aquele momento e a gente não consegue voltar atrás para consertar. Então entenda, né? Entenda que isso é importante e entenda também que por uma outra perspectiva, trabalhar com eventos ainda é visto como um hobby. As pessoas, de uma maneira geral, apesar de todo esse compromisso que a gente assume com o cliente, de ter todo, né, uma gestão por trás do que a gente entrega, a maioria das pessoas não encara isso como um trabalho, não encaram isso como um negócio. Muitas vezes, né, somos tratados até como com uma indiferença, porque o que fazemos é algo que é superficial, não é? Mas não é, tá bem? Mas é uma percepção que as pessoas têm do mercado e você vai ter que lidar com isso se você quer trabalhar com eventos, tá? Já te aviso isso também. Vamos ver aqui mais um trechinho do Jaeder falando sobre isso. A grande pergunta que comanda todo esse cerne e arcabouço do trabalho inteiro para entrega era o que é que está por detrás do boa noite de um seja bem-vindo? Que mundo essa frase carrega? Porque essa frase vem muito de encontro com o nosso trabalho lá na execução, mas como é que era isso desde quando meu cliente chegava no escritório? E eu sempre falava, sempre trazia isso pensando num viés de como é que eu posso levar valor para o mercado de ensino, que não tinha. Então, esse pensamento como mercado, ele vem desde cedo, desde quando eu trago isso, e por vezes eu escutava, isso não é profissão, isso é bico, como é que você vai viver de festa, né? Vai fazer um concurso, né? E eu sou sagitariano, eu odeio rotina, eu sou de 8 a 80, e, enfim, extremamente otimista num cenário de caos, e eu falo que isso me leva a ponto de chegar a lugares que eu de fato jamais um dia possa ter imaginado. Por último, o conselho que eu quero dar para você que quer começar a trabalhar com eventos é: antes de você se colocar no mercado ou quer começar no mercado, busque também, além de você buscar clientes, né? No primeiro momento, busque também formas de você ser parte do mercado que já está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Entenda e busque participar de grupos, né, de comunidades, de eventos, de fornecedores de eventos, né? Eu tô aqui em Curitiba, na área que eu atuo, existe uma organização que é a Associação de Cerimonialistas, a CCPR, então eu faço parte desse grupo, e nesse grupo acontece bastante network, bastante troca, tem profissionais de todos os níveis, né? Desde o que está começando, aquele que já tem décadas, né, de experiência no mercado. E ser parte desses grupos é uma forma de você ter apoio e suporte, especialmente quando você tem algum problema. Para você que vai começar, você vai ter problema, você vai enfrentar situações difíceis. E você ter profissionais mais experientes
que você, nesse momento, te ajuda bastante, tá? Bastante mesmo. Isso, para mim, lá no meu começo, fez falta, né? Quando eu entrei no mercado, lá em 2013, nós não tínhamos esse acesso que temos hoje, não tinha tantas comunidades acontecendo dentro do mercado, mas hoje elas existem, elas são uma realidade. E buscar esses grupos pode fazer muita diferença. Pode não, faz muita diferença, especialmente nos dias e nos momentos difíceis. A gente que trabalha com eventos, como eu falei, não é só o final de semana, não é? E a gente, para além das fotos e vídeos incríveis que você encontra dos profissionais de todos os níveis dentro desse mercado que você encontra no Instagram, existe toda uma jornada que se percorre até a entrega do evento. E nessa jornada até a entrega, a gente enfrenta desafios e ter pessoas que podem nos dar apoio e suporte para resolver esses desafios faz muita diferença. Então fica aqui o conselho, tá, para você, e eu vou trazer, né, o contraponto que o Jaeder, né, colocou nesse podcast. Por quê? Porque mesmo você sendo parte, né, de grupos, enfim, ainda prevalece em muitos níveis dentro do mercado o ego, né? Muitas vezes as pessoas não abrem, né, não se abrem para poder compartilhar, dividir. É um exercício que a gente tem feito, eu faço como profissional, tem dado certo, mas até como uma dica para você entender, né, que você entra num grupo, o que você observa no grupo, para que você cresça também, né, como profissional, que o seu negócio cresça. Você tem que entender quem são essas pessoas, quem você vai seguir, né? Ser parte de comunidade, sim, mas entender quem serão as suas referências para que você realmente cresça como profissional e como empresa. Vamos lá, vamos conferir o que o Jaeder fala sobre isso. A última é pelos poderes de Grayskull. Se você tivesse um poder para você mudar dentro do nosso mercado, o que você mudaria? O ego das pessoas. Nossa, foi rápido, gente. Eu acho que de 10, vamos por 7, é isso, Fala sobre né? o ego. Fala sobre É isso. o grande problema do nosso mercado, é a história do ego exacerbado que distancia, né? E aquilo que a gente fala é um mercado que é muito... Ele traz muita ilusão. Então, se você não tiver uma cabeça boa, você realmente acha que é Deus ou um semideus. E a gente percebe isso, e eu digo isso com muita tristeza, porque isso a grande questão é que isso não mostra que a pessoa mudou. Porque o poder e o dinheiro, na verdade, só potencializa o que você é. Então, às vezes eu escuto, fulano mudou, porque não sei. Não, fulano não mudou. Fulano sempre foi assim. Quando quando fulano encontrou a oportunidade, ele pôde. Então, se a gente conseguisse diminuir isso ou tirar isso a ponto da história de que todo mundo pode chegar sim se quiser, porque se quiser, porque tem um processo a ser percorrido para isso, então depende de uma vontade, isso vem muito de encontro. Então, isso era algo que eu poderia mudar. E para concluir, né, pegando aqui um pedacinho do que o Jaeder trouxe, quando você quer trabalhar com eventos, é bem comum você, né, buscar aqui na internet os cursos, né, as referências, enfim, quem pode contribuir com você nesse começo da jornada. E fica aqui o meu conselho para você escolher pessoas e profissionais que vão ensinar de fato, né, como é que você pode desenvolver o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço. Porque, especialmente essa questão do ego, ela é uma verdade dentro desse mercado, tá bem? E nós temos aí muitas figuras dentro do mercado, que inclusive são figuras que têm relevância, sim. Porém, essas figuras não costumam compartilhar o seu bastidor e não compartilham o seu processo e muitas vezes não tem nem metodologia para compartilhar. Elas só vendem para você esse acesso, esse certificado desse nome que muitas vezes não está ensinando na prática para você como desenvolver o negócio. Então, tome um cuidado com isso, tá bem? Porque é uma realidade. Eu já comprei cursos de pessoas e figuras dentro desse mercado que não ensinaram nada, tá bem? Nada mesmo. Só estavam ali realmente para poder falar de si mesma e não falar
do desenvolvimento do negócio. E você não precisa saber sobre o que a pessoa tem ou o que a pessoa é. Você tem que aprender o caminho que a pessoa percorre para poder fazer o seu. É sobre isso, tá bem? Então, inclusive, se você, né, quer trabalhar com organização de eventos, nós temos um curso presencial aqui em Curitiba que ensina na prática como desenvolver um negócio como esse, tá bem? Espero ter contribuído com vocês aqui com essas reflexões e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!